Hoje é domingo, meus amados, e eu fico muito feliz aos domingos, porque domingo é o dia do Senhor. Foi o dia que Ele escolheu para ressuscitar, vencendo a morte, e para começar o seu trabalho de Cristo ressurreto entre os discípulos e para toda a igreja. E a igreja, há muitos e muitos anos atrás, acertadamente escolheu o domingo para ser o principal dia da semana. É o primeiro dia da semana. E neste primeiro dia a igreja se reúne em toda a terra. Você já pensou quantos grupos como este estão reunidos hoje em toda a terra? E já se reuniram desde ontem, porque ontem era hoje. No Oriente, no Extremo Oriente, o sol brilha 12 horas antes, então o dia começa bem antes, lá. E as pessoas lá já estavam louvando a Deus. Você dormindo aqui e os crentes lá se reunindo, adorando a Deus. E então eu digo: Senhor, hoje é o dia de receberes a adoração do teu povo em muitas línguas, dialetos, falas e muitas nações. A igreja nelas está te adorando neste dia. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Aleluia! Glória a Jesus! E neste dia, estamos aqui reunidos. E já louvamos ao Senhor, e agora vamos ser edificados pela sua palavra. Queridos, eu trouxe aqui hoje o livro A Volta de Cristo. Abra Apocalipse 1:3 nas Escrituras. O que está escrito lá? Bem-aventurado aquele que leia forte. Ler. Aquele que ler estas palavras. As palavras do Apocalipse. Jesus diz: muito felizes são os que leem as palavras do Apocalipse, porque o tempo está próximo. E este livro, meus amados, é o livro do Apocalipse, comentado, explicado minuciosamente. Quando você o adquirir e você o ler, você vai ser poderosamente edificado. Pastor Diniz já leu ele, o Pasquale também, e eles gostaram. Foram muito edificados, porque é a palavra de Deus, que é totalmente analisada e exposta com muito carinho, com muita sensibilidade a Deus. E você vai saber, lendo este livro, todas as revelações, os mistérios do Apocalipse. E você vai se tornar um grande conhecedor da volta de Cristo. E você vai ter respostas para todas as questões que você poderá levantar ao livro do Apocalipse. E você vai ser um verdadeiro doutor no Apocalipse.
Porque eu pus nesse livro todo o meu conhecimento amealhado durante toda a minha vida. Porque eu me converti com esta mensagem, a volta de Cristo, quando eu tinha 16 anos, em Araraquara. E agora que eu tenho 78, são 62 anos que eu conheço essa mensagem. E eu já vi várias linhas de interpretação, e nesses últimos tempos da minha vida, eu resolvi escrever o livro para eu colocar a interpretação que, junto com muitos outros servos de Deus, eu entendo ser a mais correta. Amém? E você vai encontrar no final deste livro o Apocalipse cronológico, porque no final deste livro eu transcrevo o livro do Apocalipse com as visões que o Senhor deu para João no lugar que elas devem acontecer. Porque as visões que João teve, ele as teve no céu. E no céu não tem tempo, não tem dia, não tem hora. E o Senhor vai mostrando para João, e João transcreve. Mas elas não acontecem naquela hora. Elas vão acontecer no momento certo que o livro do Apocalipse indica. Então você vai ter no final do livro o Apocalipse novamente, numa ordem cronológica, que vai ser uma bênção para a sua vida. E adquira um livro e dê de presente a um parente, familiar, amigo, vizinho, colega de trabalho que você está evangelizando, que você quer ganhá-lo para Cristo. Este livro vai ajudar muito, porque as pessoas no mundo têm muita curiosidade sobre o fim do mundo, sobre como serão as coisas no fim dos tempos e como é que é esse negócio de Jesus voltar. Porque Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. É o princípio das dores que o Senhor impôs à humanidade por ter rejeitado o seu maior presente, o seu Filho Jesus. Dores que começaram no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Vocês se lembram que Jesus chorou sobre Jerusalém? Quando ele chegou na semana da paixão, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu não quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, mas você não quis. Você não reconheceu o dia da sua visitação, e então chegará tempos que não ficará pedra sobre pedra nesta cidade, que não sejam derrubadas. E então, queridos, esta profecia de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, o imperador romano, invadiu a cidade e a destruiu totalmente. E de lá para cá, tem sido guerras, rumores de guerras, terremotos, carestia, mortes, violência, pestes, tsunamis, furacões, tufões, ciclones. E os homens gemendo de dores por causa dessas catástrofes.
Mas este tempo do princípio das dores está para terminar. E Jesus vai iniciar a grande tribulação, que é o cumprimento das 70 semanas de Daniel. E esta última semana, semana de anos, serão 7 anos da grande tribulação. E o primeiro sinal da grande tribulação será uma tempestade de pedras, fogo e sangue, que destruirá 1/3 da terra. 1/3 da terra. Se imagine como a terra vai ficar conturbada. 1/3 da terra vai ser destruída por esta tempestade. E você imagina bombeiros correndo para tudo quanto é lado, carros de ambulância, polícia, pessoas desesperadas pela perda dos seus bens. E aí você vai saber que dali a 7 anos, Jesus vai voltar. Porque vai durar 7 anos a grande tribulação. E quando for se aproximando a metade da grande tribulação, a metade dos 7 anos, em Apocalipse capítulo 11, a palavra de Deus registra uma grande batalha nos céus. A igreja, pela direção do Espírito Santo, a igreja no mundo, vai se unir e vai erguer um grande clamor a Deus, aos céus, contra Satanás e seus anjos, para que eles sejam desalojados dos lugares celestiais. E a igreja vai clamar, e vai clamar pelo sangue de Jesus, e vai ordenar que Satanás e seus anjos sejam lançados aqui para baixo, sejam desalojados dos lugares espirituais. E Jesus vai ordenar que Miguel e seus anjos se juntem ao clamor da igreja e façam guerra contra Satanás, seus principados, potestades e demônios. E eles serão vencidos. E Satanás será lançado fora dos lugares celestiais e jogado aqui na terra. E os anjos vão cantar: louvado seja o nome do Senhor, porque agora é chegado o poder do seu Cristo, porque Satanás foi desalojado dos lugares celestiais. Mas ai da terra, porque o diabo desce até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então, meus amados, esta vitória da igreja sobre o diabo, ajudada pelos anjos, marca o início do império da besta. Porque Satanás, descendo aqui à terra, ele sabe que lhe resta pouco tempo, e ele começa a organizar o seu império, o império da besta, que vai perseguir a igreja, vai matar muitos líderes cristãos, mas depois de 3 anos e meio, é o tempo que a palavra de Deus marca para durar o império da besta, do anticristo. 3 anos e meio, ele será totalmente destruído pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja
Apocalipse 11, 3, 11, 2. Apocalipse, abra sua Bíblia. 11, 2. A palavra de Deus nos diz, quando o Senhor levanta duas testemunhas em Jerusalém, que vão profetizar durante todo o governo da besta. Ele diz, em Apocalipse 2, 11, 2, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, dividido por 12, dá 3 anos e meio, certo? Um ano tem 12 meses. 3 anos, 36. Mais meio ano, 42. 42 meses é igual 3 anos e meio, amém? Certo? E depois, no versículo seguinte, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dividido por 30 dá quantos meses? Divide aí. 1260 divida por 30. Quanto dá? 42 meses. 3 anos e meio. E as duas testemunhas vão profetizar. E agora abra Apocalipse 12, verso 6. A mulher, que é a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 42 meses novamente. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. É versículo 5, meus amados, desculpe. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias,
e autoridade para agir, quanto tempo? Que é 3 anos e meio. Então, fica claro, nessas passagens das Escrituras, que faltam 3 anos e meio para Jesus voltar. 3 anos e meio. As 2 testemunhas profetizarão em Jerusalém. 3 anos e meio. A igreja será sustentada no deserto. No deserto quer dizer o seguinte, que Deus vai criar um espaço no meio das nações para a sua igreja viver e ser sustentada e pregar o evangelho a toda criatura. 3 anos e meio para as 2 testemunhas, 3 anos e meio para a igreja terminar a sua missão, 3 anos e meio de governo do diabo. As 2 testemunhas que o Senhor vai levantar em Jerusalém serão 2 profetas mais poderosos que já houve na história da humanidade. Eles não são repetições de outros profetas, como Moisés e Elias. Eles serão 2 profetas que serão levantados da igreja que existir naquela época. Porque a igreja que vai existir naquela época será uma igreja tremendamente avivada. Em Apocalipse 8 eu vejo o maior avivamento de todos os tempos que a igreja vai experimentar. Quando o anjo toma a oração de todos os santos e ele enche aquele vaso de fogo do altar e de incensário e derrama todas as orações sobre a terra. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. E eu creio que aquele ato do anjo, dirigido por Jesus, vai provocar o maior avivamento na história da igreja. Porque a igreja vai ser livre. A igreja vai ser livre. Na época que Satanás, o anticristo, estiver governando este mundo, auxiliado pelo falso profeta, todos os carnais, todos os hipócritas, todos os falsos cristãos cairão fora da igreja. A igreja ficará livre deste peso morto e o avivamento que virá será o maior de todos os tempos. E essas 2 testemunhas serão levantadas desta igreja poderosa e farão de Jerusalém a sede do ministério delas. E elas pregarão e todos os canais de televisão estarão focados nelas dia e noite, porque a palavra delas será tremenda. E elas, diz Apocalipse, que poderão invocar pragas, quantas quiserem, sobre a terra. E se alguém quiser fazer dano a elas, será morto pelo fogo que sai da boca deles. E essas 2 testemunhas atormentarão o anticristo e o seu governo durante os 3 anos e meio que ele pensar que vai fazer o que bem lhe interessar na terra. Ele terá a oposição das 2 testemunhas e da igreja do Senhor, que irá por todas as nações
e pregará o evangelho a toda criatura. E aí se cumprirá o último sinal. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Será nessa época, quando as duas testemunhas terminarem o tempo do seu ministério, o Senhor permitirá que o anticristo os vença, os mate, os derrote, e toda a terra vai se alegrar, vão ficar muito felizes, as pessoas vão mandar presentes umas às outras, será como um Natal antecipado, porque eles verão os corpos das duas testemunhas na praça central de Jerusalém, mortas. E eles vão dizer: nossa, como o anticristo não, eles não vão chamá-lo de anticristo, né? Como este nosso governante é poderoso, ele matou essas duas testemunhas que ficavam nos incomodando, nos perturbando, nos recriminando por termos rejeitado Jesus como nosso Salvador. E eles traziam tantas pragas, mais do que aquelas que já caíam do céu. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida entrará nessas duas testemunhas. Eles ressuscitarão e subirão aos céus. E todos verão isto, e lhes trará um grande temor. E eles verão que o poder de Deus está em ação. E no momento em que essas duas testemunhas subirem aos céus, haverá um grande terremoto em Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas morrerão, e as outras darão glória a Deus. E Jesus estará para voltar dali a pouco tempo, meus amados. Então, se você estiver vivo e souber e perceber e ver aquela grande tempestade de pedra, sangue e fogo, destruindo 1/3 da terra, você já sabe, daqui a 7 anos, Jesus vai voltar. E quando você ficar sabendo que as duas testemunhas começaram a pregar em Jerusalém, dali a 3 anos e meio, Jesus vai voltar. E depois da última taça da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a terra, trazendo um terremoto incrível, que destruirá todas as cidades das nações. Esse terremoto inviabilizará completamente o sistema deste mundo, porque ele destruirá redes de comunicação, aeroportos, bancos, todos os computadores serão inutilizados. Ele destruirá prédios, destruirá instituições, destruirá tudo, todos. As cidades das nações serão totalmente destruídas. E no meio de tudo isto, amanhecerá um dia de trevas. O sol não dará luz, a lua não brilhará, as estrelas serão apagadas e as potências dos céus serão abaladas. E no meio da mais completa escuridão, de repente, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
É Jesus voltando. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Rei da Glória. E depois, para você saber sobre o arrebatamento, sobre as bodas, o casamento da igreja com Cristo, a igreja acompanhando Jesus, voltando e vencendo o anticristo e o falso profeta, estabelecendo o reino, e tudo, compre o livro, A Volta de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Jesus está voltando. No último capítulo do Apocalipse, Jesus, por 3 vezes, ele diz: eu voltarei breve. Eu voltarei logo. Próximo está a minha volta. 3 vezes, num só capítulo. Por quê? Porque Jesus ama você apaixonadamente. Ele ama a sua igreja. E Ele não aguenta mais de saudades de viver conosco. E você está pronto para receber Jesus? Você está pronto para aquele dia maravilhoso, quando o Filho de Deus voltar a este mundo? Meu amigo, minha amiga, você hoje pode fazer a decisão mais importante da sua vida. Entregue-se a Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai salvar você. Porque Ele é o único que morreu na cruz para pagar os seus pecados, para derramar o seu sangue, com o qual Ele purifica a sua consciência das obras mortas, para você servir ao Deus vivo. Entregue a sua vida hoje a Jesus, e Ele vai te receber, Ele vai te abraçar, Ele vai entrar no seu coração, Ele vai perdoar todos os seus pecados, por piores que sejam, porque Ele disse: eu de maneira nenhuma desprezarei aquele que vier a mim. Entregue a sua vida a Jesus, e a paz de Jesus entrará no seu coração, dominará a sua vida. Você terá uma vida nova, cheia de paz, sabendo que Jesus te deu a vida eterna. Jesus te dá a vida eterna. E nesta manhã eu quero convidar você a entregar sua vida nas mãos de Jesus. Faça isso agora. Os que querem entregar sua vida a Jesus, serem perdoados, salvos, terem a vida eterna, no seu lugar, levante a sua mão. Levante a sua mão. No seu lugar, levante a sua mão. Uma pessoa, e entregue sua vida nas mãos de Jesus. Ele vai te guiar. Ele vai viver com você. E você estará salvo para sempre.
Esta pessoa que levantou a sua mão, por favor, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, venha aqui à frente. Aleluia. Glória a Jesus. Há mais alguém? Venha aqui à frente. Aleluia. Mais uma pessoa. Ou mais duas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Põe a mão no coração agora. Vocês que vieram aqui à frente. E repita comigo esta oração em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e salva-me, Jesus. Dai-me uma vida nova, uma vida eterna. Vem morar no meu coração. Jesus, que o Senhor me guie todos os dias da minha vida. Daqui por diante, eu te recebo no meu coração como meu único e suficiente Salvador e Senhor, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Vamos fazer festa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.